Gil, ele tinha sido assessor do gabinete do Eduardo Bolsonaro na Câmara, e nessa conversa foi revelada a existência do cofre com o dinheiro da rachadinha. A gente tem o trecho aí dessa conversa. A gente separou, vamos ouvir. Falar assim, para a gente juntar, pegar um pouco aí do salário para fazer uma poupança, que seria uma... Não estava até então o nome rachadinha, tá? Aí a Sonélia falou, nunca mais me esquecer, exatamente, essa era até um sotaque até meio do nordeste, ela falou, exatamente, nós temos que fazer isso aí mesmo. Porque, olha, digo para você, Duda tinha 2 no gabinete que ganhavam cheio e devolviam a metade. E nós tínhamos um cofre no gabinete que pegávamos essa metade e colocávamos nesse cofre e juntou 250 mil reais no cofre. E um belo dia, Duda chegou lá, passou a mão nesses 250 mil para dar de entrada num apartamento. E chegou na campanha, nós não tínhamos 5 mil reais para pagar uma nota de campanha. Então nós temos que fazer isso mesmo. E aí ela sugeriu e falou, olha, é melhor não mexer no salário de ninguém. Faz assim, devolve as GEDs, porque nós temos 2,5 de GED, e se você for líder, você vai ter um pouco mais de GED. Então a galera não mexe no salário, né? Ela deu essa sugestão. E as GEDs incorporam no salário e devolve as GEDs, que seria uma rachadinha, né? Que é a rachadinha das GEDs. Não está em discussão aqui a grossa corrupção que houve e foi apurada pela Operação Lava Jato. Isso não está em discussão. Mas o que está em discussão é que não se combate irregularidade cometendo irregularidade. Que os fins não justificam os meios. E esse é um esforço que, como magistrado, nós podemos fazer. E nós devemos fazer. Portanto, é isto que se coloca ao debate e creio que foi isso que permeou todos os elogiáveis votos dos meus colegas conselheiros e conselheiras que me antecederam. Antes de adentrar a presidência do Supremo Tribunal Federal, eu tinha um conhecimento, por assim dizer, exógeno desta matéria. Aquele conhecimento que todos nós tínhamos olhando da porta para fora. Conhecia as entranhas da operação, conhecia o que desbordou para julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas, obviamente, não havia adentrado, como adentrei agora, endogenamente, naquilo que se apurou no âmbito deste processo. Ressalto, por fim, que, em meu modo de ver, do estudo que fiz dos autos, que a correção extraordinária realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça, já no ano de 2023, não identificou, segundo penso, qualquer outro indício substancial de infração funcional atribuível à magistrada, circunstância que reforça o caráter pontual da conduta ora examinada. Por isso, à luz do princípio da proporcionalidade, que entendo deva reger a dosimetria das sanções, acompanho o relator quanto à configuração da infração funcional passível de punição, mas divirjo quanto à pena para acompanhar a divergência aberta pela conselheira Jaceguara Dantas para fixar a disponibilidade de 1 ano. E é como voto e proclamo o resultado de julgamento, não sem antes cumprimentar a ilustre advogada, que, tal como disse o conselheiro Silvio Amorim há pouco, permanece firme após a sustentação oral escorreita que fez dessa tribuna, honrando a advocacia. Receba, portanto, nossos cumprimentos, bem assim o senhor subprocurador da República pela sustentação realizada. Proclama o resultado do julgamento no processo administrativo disciplinar 341141. O Conselho decidiu, por unanimidade, prorrogar o prazo de conclusão do PAD por 140 dias a contar de 15 de maio de 2026. 2. Por maioria, rejeitar a preliminar de prescrição, vencido o conselheiro Paulo Régis Machado Botelho, que entendia pela ocorrência da prescrição. 3. Por unanimidade, rejeitar as demais preliminares. 4. Por unanimidade, julgar procedente o pedido para aplicar a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais e, por maioria, fixar o prazo da pena de disponibilidade em 2 anos, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Jaceguara Dantas, Paulo Régis Machado Botelho, Fábio Esteves e o presidente, que fixavam a pena de disponibilidade em 1 ano. É como voto, é o resultado, melhor dizendo, do julgamento, e esta é a proclamação.
O Conselho Nacional de Justiça julga nesta tarde, agora formou maioria, portanto já há votos suficientes para determinar uma punição à juíza que substituiu Sérgio Moro na Operação Lava Jato. O caso dela, em específico, diz respeito à criação, vamos lembrar, daquela Fundação Lava Jato. Depois de a Lava Jato identificar ali os prejuízos ao erário público para a Petrobras devido aos desvios de verba pública, a Petrobras fez um acordo junto ao governo dos Estados Unidos para repor, para ressarcir os agentes, os acionistas da Petrobras que haviam tomado prejuízo, e a Lava Jato determinou pegar uma parte desse dinheiro para criar uma fundação que seria voltada a ações de combate à corrupção. Isso foi uma ideia da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público, e Gabriela Hardit assinou um termo de compromisso que viabilizaria a formação, a criação desta fundação, que foi barrada já lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal, pelo entendimento de que seria uma fundação privada para gerir um dinheiro de ressarcimento de dinheiro público, que seria um arranjo institucional inexistente no Brasil. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal contrária à criação da fundação, iniciou-se uma investigação perante o Conselho Nacional de Justiça para verificar o que a Lava Jato queria fazer com esse dinheiro, que deveria ser público e iria para uma fundação privada. Essa é a tese que prevaleceu no Conselho Nacional de Justiça. Ela, por ter sido a juíza que homologou o acordo que viabilizaria a formação dessa instituição, deve ser punida. A maioria já pela punição. Uma ala defende que ela deve ficar 2 anos afastada do cargo, outra ala defende que o afastamento seja de 1 ano. O julgamento ainda está em curso, não foi concluído, portanto ainda não há uma definição exata de qual vai ser a punição, mas já há maioria para que ela receba uma pena, sim, pela homologação deste caso. Outro ponto que chamou a atenção do CNJ foi a celeridade com que ela homologou esse acordo, e também, segundo a acusação perante o Conselho Nacional de Justiça, ela negociou com o Ministério Público antes mesmo da assinatura, antes mesmo de receber a proposta de criação dessa fundação privada, via conversa de WhatsApp. Ela teria combinado como seria esse arranjo, que no ordenamento jurídico brasileiro não existe. Essa foi a tese que prevaleceu no Conselho Nacional de Justiça até o momento, que já tem maioria para determinar essa punição a Gabriela Hardit, que substituiu Sérgio Moro à frente da Lava Jato, quando o ex-juiz deixou a operação para assumir o Ministério da Justiça no começo do governo de Jair Bolsonaro. Portanto, mais um revés à Lava Jato agora, com essa punição a Gabriela Hardit. Além dela, tem outros 3 desembargadores que devem ser julgados na sequência pelo Conselho Nacional de Justiça, que eles também são acusados, neste caso não em relação à fundação, mas de descumprimento reiterado de decisões do Supremo Tribunal Federal, que eram tomadas decisões em primeira instância, o Supremo derrubava, mas eventualmente em segunda instância os desembargadores, em vez de seguir o entendimento do Supremo, seguiam o entendimento de primeira instância. Essa é outra etapa que a gente deve ter também nas próximas semanas, de um julgamento no Conselho Nacional de Justiça, que pode levar à punição de outros integrantes, outros magistrados que eram diretamente vinculados à Operação Lava Jato. Só para contextualizar melhor, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão que regulamenta as diretrizes para o trabalho dos juízes de todo o Brasil, e ele também é o responsável por analisar processos administrativos disciplinares, ou seja, para verificar se um juiz cometeu ou não alguma infração administrativa no curso da atribuição como magistrado, e no entendimento do CNJ, sim, Gabriela Hardit deve ser punida. Agora ainda cabe a definição se deve ser o afastamento por 1 ou 2 anos, mas já há maioria para que ela fique distante e sem exercer a judicatura por ao menos 1 ano, Débora e Yuri.